Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é sobre boas e más notícias. Mas antes da nossa meditação, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de louvor e adoração a Deus e oração, né? Todas as terças-feiras nós louvamos a Deus, meditamos na palavra e oramos pelas pessoas. Toda terça-feira às 19h30. Na quarta-feira também nós temos um culto voltado para a oração às 15 horas. Na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas. No sábado às 19h30 no culto de louvor e adoração a Deus. No domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre boas e más notícias. Se nós formos pensar na história de cada família, nós vamos reunir uma série de fatos tristes e outros fatos que também dá alegria, que levou alegria àquela família. E hoje eu quero pensar com você sobre a família de Abraão. A Bíblia diz que Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança, né? E essa família que hoje é o Israel, né? A terra de Israel, o povo de Israel. Mas essa história está resumida no Salmo de número 105, que diz o seguinte: Ele é o Senhor, o nosso Deus, e os seus juízos permanecem em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da aliança e da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como um quinhão da vossa herança. Então eles eram um pequeno número, pouquíssimo, e forasteiro nela, andavam de nação a nação, de um reino para outro reino, e ninguém permitiu que oprimisse, antes por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Todo este salmo de número 105, ele vai descrever a história do povo de Israel, do povo da família de Abraão. Então, nisto que nós estamos aqui, nós vamos analisar que esse homem foi chamado para tomar posse de uma terra da qual ele nem sequer conhecia, e ele saiu ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, e ele teve muitas situações maravilhosas, também outras tristes, como é natural, né? Como é natural em toda a família. Não se iluda pensando que você é uma família perfeita ou que a sua família é a única que tem problema. Todas as famílias. Na família de Abraão houve certas situações muito tristes, em que, por exemplo, eu vou tomar aqui a família de José, né, que houve aquelas dificuldades e José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá no Egito. Situação de mentira, situação de falsidade, de maldade, né? Tudo isso envolveu, mas Deus usou essa situação para estar conduzindo aquele povo, aquele local, para não morrer pela fome que haveria de acontecer. Então o Senhor Deus cumpriu a sua promessa e a Bíblia registra a história desse povo, dessas notícias que nós podemos colecionar, notícias ruins, notícias boas,
Mas o que eu quero falar com você hoje é que nós não podemos nos ater às coisas ruins que acontecem. Porque se nós nos ater às coisas ruins, nós esquecemos de ver as coisas boas que acontecem conosco. E foi justamente isso que aconteceu quando o povo saiu do Egito. E que eles estavam no deserto ali, na iminência de tomar posse da terra prometida. E eles, diante de um Deus que estava presente com eles por meio da nuvem ou da coluna de fogo, e eles começaram a chorar pelo que eles não tinham. Eles começaram a reclamar por aquilo, e eles não alegraram, não foram capazes de alegrar por aquilo que Deus tinha dado para eles. Então eles queriam o que não tinham, e o que eles tinham eles desprezavam. E é isso que acontece, né? Quando nós vemos as más notícias, eu estou falando aqui de boas e más notícias, quando nós nos apegamos, nos atemos às más notícias, esquecemos das coisas boas que nos acontecem. Fechamos os olhos para as coisas que Deus está fazendo para conosco. O sustento de Deus, a família, o meio de transporte, o meio de suprimento que Deus provê, a nossa casa, né, a liberdade que temos para adorar a Deus, o acesso à palavra de Deus. Esquecemos de tudo. Por causa, às vezes, de uma notícia de algo que, às vezes, nem sequer aconteceu. Quando nós pensamos sobre a história de Israel, que está resumida aqui neste capítulo, o povo começa a chorar, começa a reclamar, né? E eles começam a temer algo que eles nem tinham sequer presenciado, por causa de um relatório, por causa da má notícia, que os espiões que foram espionar a terra trouxeram, dizendo que lá havia gigante. E eles não tinham visto gigante coisíssima alguma. Então o povo todo, por causa da má notícia, e morreu um número, né? Aliás, todos que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, não morreram, por causa das murmurações, das reclamações, que eles não podiam ver o que Deus estava fazendo, fechar os olhos por aquilo que Deus estava fazendo, e tiveram os olhos bem abertos para aquilo que eles desejaram, o coração apetitoso por coisas que não era conveniente para o momento, porque Deus sabe, Deus está no controle. Muitas coisas que aconteceram com eles, eles achavam que Deus tinha perdido o controle, mas Deus sempre esteve no controle. E Deus está no controle. Nos últimos dias nós temos recebido uma enxurrada de más notícias. Nós temos sido bombardeados diuturnamente com más notícias, que essa pandemia vai morrer não sei quantos mil, que as redes hospitalares não poderão atender o número de pessoas que vão contrair esse vírus, e assim as pessoas não dormem, elas esquecem do que Deus está fazendo, elas põem a boca a murmurar por causa das mídias sociais, que às vezes não tem como corrigir e controlar essas pessoas que desocupadas, que às vezes elas se ocupam das más notícias para disseminar o medo, o pavor, o terror sobre as pessoas. E quando nós pegamos aqui a história dos espias de Israel, eles colocaram todo o povo aterrorizado, com pânico, com medo do que haveria de acontecer, e sendo que Deus estava com eles, manifestando a sua glória por meio da nuvem,
para cobrir o sol de dia, de noite a coluna de fogo para aquecer, e eles esqueceram que o pão, o maná estava caindo do céu. Coisas extraordinárias. Sabe quando nós começamos a dar ouvido às más notícias? Nós esquecemos da palavra do nosso Deus. Nós esquecemos que Deus está no controle, Ele dirige a vida das pessoas. E nada acontece sem a devida permissão de Deus, até as coisas ruins. Deus se utiliza dessas coisas ruins que acontecem para levar o seu povo ao arrependimento, à contrição. Quantas pessoas prepotentes, quantas pessoas que estavam aí fazendo previsão do PIB nacional, de um crescimento de 2%, quantas pessoas que estavam fazendo uma previsão da economia mundial, ela crescer X% lá, e tudo veio, né, por água abaixo da noite para o dia, vamos dizer assim. Onde estão os poderosos, os sabichões, que acham que tem controle, que ele pode comprar, vender, fazer isso, fazer aquilo? Pode fazer absolutamente nada. Isso mostra a arrogância do homem, a prepotência do homem. Isso não... Onde estão os sábios? Onde estão os estrategistas? Então nós vemos que o plano do homem falha. Então essas más notícias, esse temor que as pessoas estão tendo, Deus usa disso para que as pessoas se arrependam e reconheçam que há um Deus soberania, um Deus soberano. E as pessoas podem até fazer um projeto, falar assim: olha, eu estou fazendo isso, se Deus permitir, se Deus quiser. A nossa previsão é essa. Mas se não for o propósito de Deus, nada disso vai se consumar. E com essas palavras eu quero orar, finalizando, pedindo a você que reconheça que há um Deus Todo-Poderoso. As boas e más notícias, elas fazem parte da nossa vida, mas nós precisamos saber muito, até mesmo para reportar ou para replicar uma notícia, você tem que consultar a fonte, se aquilo é verdade. É muito importante informar as pessoas, é muito importante alertar as pessoas, mas quando nós entramos para criar pânico, terrorismo, falar aquilo que não é a verdade, isso traz um prejuízo enorme. Pessoas adoecem, pessoas ficam apavoradas, tomam medida, elas fazem coisas, elas correm lá para o supermercado, comprando sem necessidade, gastam o dinheiro daquilo que não deveria gastar, tudo por causa do medo. E nós estamos vivendo essa onda aqui no Brasil, onda do pavor, do medo, quando as pessoas esquecem que há um Deus que está no controle de todas as coisas, e ainda que as coisas estejam ruins, a Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, ama a Deus, então ama a justiça. Nós confiamos em Deus, eu confio em Deus. A minha vida pode sofrer alterações, mas Deus está no controle, e eu vou superar todas as coisas. Você também pode superar tudo o que acontecer, se é desemprego, se é escassez, seja o que for. Se você tiver Deus na sua vida, você vai sobressair e sair lá na frente, e ainda mais robusto na fé, porque há um Deus que cuida de mim e de você. Eu quero orar. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração por todos estes que estão apavorados com as más notícias. Que o Senhor os abençoe, dá a eles, ó Deus, a segurança, a fé, para que eles possam descansar na provisão do Senhor, no cuidado do Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.